A maioria das pessoas acha que trocar o motor de um carro custa uma fortuna, mas isso muda tudo. A verdade é que a maioria dos motores nunca precisa ser trocada de verdade. E o único motivo de o seu talvez estar caminhando para esse destino é que as concessionárias fizeram questão de garantir que você nunca descobrisse o porquê. Elas tiraram a prova. Arrancaram isso dos manuais, enterraram essa informação em silêncio para que você continuasse voltando carteira na mão toda vez. O problema não é você. O problema não é o seu carro. O problema é que alguém arrancou uma página do manual. Uma única página. E essa página poderia ter feito você economizar uma pequena fortuna. Os engenheiros que projetaram esses motores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles sabiam por quanto tempo um motor bem cuidado podia durar. E sabiam também que, se você descobrisse isso, as contas da oficina iam diminuir. As revisões iam ficar menos frequentes. O setor de peças ia sentir o impacto, então a página sumiu. Esse truque custa uns R$5, às vezes menos. Você consegue fazer isso na garagem de casa em menos de 10 minutos. Sem ferramenta, sem agendamento, sem mecânico em cima de você. E esse é o principal motivo de os engenheiros suecos, as pessoas que realmente projetaram esses motores, quase nunca lidarem com falha prematura de motor. Eles fazem isso em silêncio há décadas, e as concessionárias que vendem para você o mesmo carro torcem para que você nunca pergunte por que os clientes de lá seguem regras completamente diferentes. Fica aqui. Porque o que eu vou te mostrar agora é justamente a parte que deixa qualquer setor de pós-venda profundamente desconfortável. Existe um mecânico de frota em Gotemburgo, na Suécia, a cidade onde esses motores nasceram, que faz manutenção em veículos comerciais desde o fim dos anos 80. A frota dele roda pesado, trânsito urbano, partida a frio no inverno, quilometragem alta, o tipo de condição que, em teoria, acaba com qualquer motor. Mas nenhum dos veículos dele jamais precisou retificar o motor. Nenhum. A média da frota passa dos 480 mil quilômetros por veículo, com o motor original ainda funcionando redondo. Ele nunca pagou por uma substituição de motor. E a única diferença real entre o que ele faz e o que a maioria dos motoristas daqui faz se resume a um passo. Um passo barato, simples, que leva menos tempo do que passar um café. Alguém contou para ele que isso existia. Para você, ninguém contou, até agora. Pensa no que está acontecendo dentro do seu motor neste exato momento. Não de um jeito alarmista, só a verdade nua e crua de como tudo funciona. Toda vez que você dirige, o motor queima combustível e gera calor. Com o tempo, esse calor e essa pressão degradam o óleo do motor. E à medida que o óleo vai se degradando, ele deixa para trás uma película fina de resíduo na parte interna do motor. Isso gruda nas paredes, vai se acumulando ao redor das peças móveis. Pensa naquela marca que fica dentro da xícara quando o café seca. Parece pouca coisa, mas dia após dia, essa marca fica um pouco mais grossa. Quilômetro após quilômetro, um pouco mais de acúmulo. E ao longo de meses e anos, esse acúmulo começa a jogar contra o seu motor. Faz tudo trabalhar mais quente do que deveria. Faz as peças se esforçarem mais do que foram projetadas para suportar. É lento, é silencioso. E esse é o verdadeiro motivo de tantos motores começarem a ficar ásperos, gastar mais combustível e, no fim, entregar os pontos anos antes do que deveriam. Essa é a parte que a concessionária nunca explica com clareza. Eles te entregam a conta da troca de óleo e dizem que você precisa voltar a cada poucos milhares de quilômetros. O que eles não te contam é que uma troca de óleo comum, sozinha, não remove por completo esse acúmulo. O óleo velho escorre. O resíduo mais pesado continua lá. E então o óleo novo entra por cima disso. Óleo limpo em parede suja. Você está pagando por uma manutenção que faz só metade do serviço. Toda vez. E é exatamente essa parte que deixa qualquer concessionária profundamente desconfortável. Aqui está o que esse truque realmente é. E eu quero que você perceba o quanto isso é simples. Porque é simples num nível quase ofensivo. Antes da sua próxima troca de óleo, antes de drenar o óleo velho, você coloca cerca de 60 ml de fluido de transmissão automática no óleo do motor. Isso dá mais ou menos 4 colheres de sopa. Você encontra fluido de transmissão automática em qualquer loja de autopeças, qualquer atacarejo, qualquer lugar que venda coisa para carro, do tipo mais básico, aquele que custa por volta de R$5 numa quantidade pequena. Você não está comprando nada especial, não está procurando marca específica, está comprando só fluido de transmissão automática comum. Você coloca no motor, deixa o carro funcionando entre 8 e 10 minutos, só na marcha lenta. Não sai para dirigir, não acelera, só deixa ali parado, funcionando. E o que acontece nesses 10 minutos é o motivo de os mecânicos de frota da Suécia dormirem tranquilos. O fluido de transmissão automática tem uma composição química diferente da do óleo de motor comum. Ele foi feito para soltar resíduo. Pensa na diferença entre lavar uma panela só com água e lavar com água e detergente. A água sozinha só empurra a sujeira.
Com detergente, a gordura realmente desgruda da superfície. É isso que o fluido de transmissão faz dentro do seu motor. Ele circula junto com o óleo, entra em cada canto e solta o resíduo das paredes. Afrouxa tudo o que está ali, se acumulando desde a última troca de óleo. Depois, você drena o óleo velho e o resíduo vai embora junto. Aí entra o óleo novo. Não sobre paredes sujas, sobre paredes limpas, do jeito que sempre deveria ter sido. Custo total, R$5. Tempo total, 10 minutos. Sem mecânico, sem ferramenta, sem agendamento. A concessionária cobra entre R$400 e R$750 pelo que eles chamam de limpeza interna do motor. E recomenda fazer isso a cada 50 mil quilômetros. Para a maioria dos motoristas, isso dá mais ou menos de 2 em 2 anos. Ao longo de 10 anos, só esse serviço já leva de R$2.000 a R$3.750 do seu bolso, por algo que custa cerca de R$5 quando você mesmo faz. Pensa no que isso realmente significa. Um passo de R$5 para um setor que fatura bilhões em cima do problema que ele mesmo diz resolver. O óleo do motor não trabalha do mesmo jeito num motor sujo e num motor limpo. Quando as paredes internas estão cobertas de borra antiga, o óleo precisa se esforçar mais para cumprir a função dele. As peças que deveriam se manter frias ficam um pouco mais quentes do que deveriam. As peças que deveriam deslizar com suavidade passam a enfrentar um pouco mais de resistência. E ao longo de milhares de quilômetros, esse esforço extra vai se acumulando, não de um jeito que você perceba num dia qualquer, mas de um jeito que encurta a vida útil do motor, em silêncio, sem chamar atenção. Até o dia em que a conta do conserto chega maior do que você esperava. E o mecânico dá de ombros e diz que isso é desgaste natural. Não é só desgaste natural. É o resultado previsível de um motor que nunca foi realmente limpo por dentro. E o mecânico que te cobrou centenas de reais no ano passado sabia muito bem que isso existia, só nunca te contou. Agora vamos ao que você realmente deve fazer. Passo a passo. Porque saber que uma coisa funciona é útil, mas saber exatamente como fazer é o que muda o jogo. Aqui está exatamente o que fazer. E eu quero que você repare como isso é simples. Primeiro, compre um frasco pequeno de fluido básico de transmissão automática. Você deve procurar o tipo usado em carros automáticos mais antigos. Normalmente, ele tem cor avermelhada e vem em frascos pequenos. Qualquer loja de autopeças vai ter isso. Você vai gastar algo em torno de R$5, talvez 10. Não precisa de 1 litro inteiro. Você só vai usar cerca de 60 mililitros, o que dá mais ou menos 4 colheres de sopa. Segundo, garanta que o motor esteja quente antes de fazer isso. Dê uma volta curta com o carro. 5 minutos bastam. Estacione e deixe o motor funcionando. A ideia é pegar o óleo quente e circulando, não frio. Terceiro, abra a tampa do óleo do motor. A mesma tampa que você abriria para completar o nível e despeje ali dentro essas 4 colheres de sopa do fluido de transmissão. Feche a tampa de novo. Só isso. A parte difícil acabou. Quarto, deixe o motor em marcha lenta por 8 a 10 minutos. Se quiser, coloque um cronômetro. Você não precisa fazer nada nesse tempo. Fique por perto. Beba um copo d'água. Olhe o celular. O motor vai fazer o trabalho sozinho. Quinto, quando esse tempo acabar, faça a troca de óleo do jeito que você já faz normalmente. Escoe todo o óleo velho. Troque o filtro de óleo. Coloque óleo novo. Pronto. Se quem troca o óleo do seu carro é outra pessoa, você ainda pode fazer essa etapa por conta própria na noite anterior. Deixe o carro em marcha lenta na garagem ou na entrada de casa. No dia seguinte, leve para fazer a troca normal e deixe que eles drenem e completem como sempre. A parte importante você já fez. O que você vai perceber nos próximos poucos centenas de quilômetros é sutil, mas real. A marcha lenta fica um pouco mais lisa. O consumo pode melhorar um pouco. E aquele som mais áspero, quando o motor pega numa manhã fria, tende a diminuir. O motor não vai virar 0 km de repente, mas vai estar mais limpo do que estava. E motor limpo dura mais. Isso não é teoria, é mecânica básica. Se você dirige um carro mais antigo e já bem rodado, faça isso em toda a troca de óleo. Se o seu carro for mais novo, pode fazer em uma troca sim e outra não. De qualquer forma, você estará fazendo algo que mantém limpas as paredes internas do motor, o que permite que o óleo trabalhe do jeito para o qual foi projetado, o que mantém tudo funcionando como foi feito para funcionar, por muitos anos a mais do que funcionaria de outra maneira. Um carteiro aposentado do interior do Rio Grande do Sul faz isso no carro dele desde que aprendeu com um colega descendente de suecos, no começo dos anos 2000. O carro já passou dos 420 mil quilômetros com o motor original. Ele nunca precisou fazer um único reparo interno no motor. E quando o mecânico perguntou qual era o segredo, ele riu e disse que custava menos do que um cafezinho. É isso, R$5 em toda a troca de óleo, para um motor que simplesmente não entrega os pontos.
Se você chegou até aqui, já entende mais de manutenção de motor do que muita gente que dirige há décadas. E o que faz isso valer a pena compartilhar não é só a economia, é a simplicidade. Porque muita coisa que empurram para a gente como motorista vem embrulhada numa complexidade feita justamente para dar a sensação de que a gente não consegue resolver sozinho. Como se você precisasse do agendamento, do aparelho de diagnóstico e do consultor de serviço te guiando pela tabela de preços. Não precisa. Nunca precisou. Você só precisava que alguém te contasse o que a pessoa do outro lado do balcão já sabia. As concessionárias sabiam disso o tempo todo. Toda vez que você pagou por um serviço de limpeza interna do motor, elas sabiam. Toda vez que você desembolsou dinheiro por um reparo antecipado no motor, que um motor mais limpo talvez tivesse evitado, elas sabiam. Toda vez que colocaram um manual na sua mão com aquela página arrancada, elas sabiam exatamente o que estavam fazendo, porque a sua falta de informação valia milhares de reais para elas, ao longo da vida útil do seu carro, ao longo da vida útil de cada carro que você vier a ter. Multiplique isso por cada motorista que nunca ouviu falar desse truque, e você começa a entender por que aquela página foi removida. Não foi um acidente, foi uma decisão de negócio. Mas agora você sabe, e isso coloca você na mesma posição do mecânico de frota em Gotemburgo. Você não precisa mais seguir as regras delas. Você não precisa pagar os preços delas. Você não precisa aparecer no calendário delas por causa de uma coisa que custa cerca de R$5 e leva 10 minutos na sua casa. Se este vídeo abriu seus olhos para alguma coisa, compartilhe agora. Não por causa do algoritmo, mas porque cada compartilhamento coloca isso diante de alguém que ainda está pagando caro por algo que deveria custar quase nada. Alguém que vai receber uma conta de oficina este ano por um problema que este passo simples talvez pudesse ter evitado. Alguém que merece saber que os engenheiros que projetaram o motor do seu carro tinham um plano para mantê-lo funcionando por muito mais tempo. E que esse plano foi tirado de cena por quem lucra com a quebra. Inscreva-se, porque o próximo vídeo é sobre o que os mecânicos sabem a respeito do fluido de freio e nunca mencionam, a menos que você faça a pergunta certa. E se você tem um carro com mais de 3 anos de uso, vai querer ver esse vídeo antes da sua próxima revisão dos freios. R$5. 10 minutos. Um motor mais limpo, que dura mais? Era só isso, desde o começo? E agora você sabe.